Tudo começa quando Sandra e Ernesto invadem a mansão de Candinho. A casa está mergulhada em silêncio. Vazia. Escura. Exatamente como eles esperavam. Sem perder tempo, os dois se dividem. Ernesto fica na entrada, inquieto, olhando para todos os lados. Sandra segue sozinha pelo corredor, passos firmes, o coração acelerado, o cofre à espera. Mas e se alguém chegar aqui? Ernesto cochicha. Nervoso. Pelo amor de Deus, vai ficar com medo agora? Sandra rebate, impaciente. É noite de Natal. Todo mundo está na praça, babando por aquela cantora internacional. Ernesto engole seco. Eu não estou com medo, só não quero voltar pro Chilindró. Relaxa, querido. Ela diz, com um sorriso frio. Vou ser rápida. Enquanto avança até o quarto de Candinho, Sandra passa pelo retrato de Anastasia. Ela nem percebe, mas algo estranho acontece. Uma luz parece atravessar o quadro. Os olhos da mãe de Candinho brilham, como se estivessem observando cada passo da vilã. Na praça, o clima é outro. Dita, disfarçada de Doris River, surge no palco, e o mundo para. Com a máscara enigmática cobrindo o rosto, ela canta em inglês, segura, poderosa, hipnotizante. A plateia vibra. Os aplausos crescem. Os olhares se rendem. Dita sente o coração bater forte. Por alguns minutos, ela se esquece da humilhação, da vergonha, das dores recentes. Ali, ela volta a ser uma estrela. Quando a música termina, a reação é imediata. Gritos. Palmas. Ovacionada. Um sucesso absoluto. Nos bastidores, ainda emocionada, Dita se aproxima de Lourival. Posso tirar a máscara agora? Pergunta, esperançosa. Posso contar para todo mundo quem eu sou? Lourival hesita. Melhor não, acho que você deve continuar assim. Dita congela. Como assim? Não foi isso que a gente combinou. Olha esses aplausos, ele argumenta, tenso. Você acha mesmo que vai continuar desse jeito quando tirar a máscara? A decepção vira raiva. Eu sabia. Dita dispara, ferida. Você não quer que a Dita Ribeiro seja uma estrela. Quer usar a minha voz para lucrar em cima de mim. Eu nunca devia ter confiado em você. Ela se afasta, decidida. Eu vou embora daqui. Desesperado, Lourival tenta segurá-la, implora. Mas Dita já não ouve mais nada. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Anabela começa a passar mal. Os sons se apagam. O mundo gira. Assustada, Stella decide levá-la imediatamente até Túlio, na esperança de que ele consiga ajudá-la. E é exatamente nesse momento que algo inesperado está prestes a ser encontrado. De volta à mansão, Sandra finalmente chega ao quarto. O cofre está ali, tão perto. Ela se aproxima, estende a mão. Mas antes que consiga tocar nas joias, Anastasia aparece. Não como uma lembrança. Não como um retrato. Ela surge diante de Sandra, para fazer algo que ninguém jamais poderia imaginar. Por favor, vamos conversar. Lourival insiste, a voz baixa, quase suplicante. Eu posso explicar melhor o cronograma. Eu sei exatamente o dia em que você vai poder se revelar ao mundo. Dita não para. Nem olha para trás. Não. A voz dela sai firme, mas ferida. Eu não quero ouvir explicação nenhuma. Eu só quero passar o Natal com a minha família. Passar bem. Ela se afasta rápido. Lourival tenta segurá-la. Estende a mão. Tarde demais. Dita desaparece entre as pessoas. Um vazio toma conta dele. Um frio na barriga. Eu não acredito nisso. Murmura, passando a mão no rosto. Eu devia ter me explicado melhor. Eu não posso perder a Dita. O que ele não imagina é que uma reviravolta ainda pode acontecer. Enquanto isso, a noite de Natal segue, até que algo quebra a harmonia. Anabela brinca, ri, conversa com Stella, Celso e os filhos dele. Mas, de repente, tudo muda. Ela vê as bocas se mexendo, vê os sorrisos, vê as palavras sendo ditas. Mas não ouve nada. O silêncio é absoluto. O coração dispara. O pânico sobe. Ah! Anabela tenta gritar, mas nem o próprio grito ela consegue ouvir. Assustada, ela leva as mãos aos ouvidos. Nada.
Nenhum som. Stella percebe na mesma hora. Anabela, calma, calma, olha pra mim. A menina chora, desesperada. Eu não tô ouvindo nada. Nada. Me ajuda, por favor. Stella empalidece. A gente precisa ir pro hospital agora. Diz, decidida. O Túlio vai conseguir ajudar a gente. Celso reage, incrédulo. Você vai mesmo querer a ajuda desse doutorzinho? Logo na noite de Natal? Stella o encara. O olhar duro. Quase um desprezo contido. Pelo amor de Deus, Celso. Ela aponta para a irmã, em prantos. Olha para ela. Você acha mesmo que essa implicância é mais importante do que a saúde da minha irmã? Ela respira fundo. Se você quiser, pode ficar aqui com seus filhos. Eu vou sozinha. O silêncio pesa. Celso sente o estômago gelar. Não, você está certa. Diz. Vencido. Eu vou com você. Meus filhos vão entender. Stella desvia o olhar. Por dentro, algo aperta. Ela percebe que, no fundo, não queria a companhia dele. E, enquanto todos correm contra o tempo, na mansão, Sandra finalmente chega ao quarto de Candinho. O cofre de Anastasia está ali, intacto, silencioso. Ela se aproxima, confiante. Digita a senha com um sorriso irônico. Titia sempre colocou a data do filhinho dela. Murmura, convencida de que nada pode dar errado. Mesmo longe. Candinho sempre foi uma pedra no meu sapato. Sandra murmura, com desprezo. Nesse instante, o cofre se abre. O clique metálico ecoa pelo quarto. E o sorriso dela se transforma. Mas, dessa vez, continua, os olhos brilhando. Ele é a resposta para todos os meus problemas. Ah, Candinho, se você soubesse, acabou de me dar a maior felicidade da minha vida. Com as mãos quase trêmulas, Sandra pega as joias. O brilho reflete no rosto dela. Fascínio puro. Meu Deus! Suspira. Como algo tão delicado, tão precioso, pode causar tanta felicidade, tanto alívio, essa sensação de vitória. Sentindo-se invencível, ela coloca as joias uma a uma. Se aproxima do espelho. Se admira. Sorri para o próprio reflexo. Como quem finalmente venceu. No andar de baixo, Ernesto começa a estranhar. O tempo passa. O silêncio pesa. Inquieto, ele sobe as escadas. E congela ao flagrar Sandra desfilando pelo quarto, envolta nas joias. O que você pensa que está fazendo? Ele explode, irritado. A gente não tem tempo para isso. Assustada, Sandra se vira. E o que você está fazendo aqui? Dispara. Volta para sua posição. Eu mandei você esperar lá embaixo. Você disse que ia pegar as joias e a gente ia embora. Ernesto rebate, nervoso. Então anda logo. De repente, um barulho ecoa no andar de baixo. Os dois se entreolham. Os olhos de Ernesto se arregalam. O que foi isso? Sussurra, se aproximando dela, quase querendo se esconder. Eu que te pergunto. Sandra rosna. Era para você estar lá embaixo vigiando. Então vamos sair pela janela. Rápido. Ele sugere, aflito. Sandra perde a paciência. Você enlouqueceu? Estamos no segundo andar. Desce lá agora. E se livra de quem estiver aí. Ernesto a encara, apavorado. Sandra se aproxima, fria. Ou prefere que eu conte pros seus amigos do bar que você é um frangote medroso? A provocação surte efeito. O rosto dele muda. O orgulho fala mais alto. Pode deixar, meu amor. Ele força um sorriso. Eu vou ser o seu herói. Ernesto sai do quarto. E, assim que se afasta dos olhos de Sandra, o medo volta a dominar. Ele pega o primeiro objeto que encontra. As mãos tremem. Os passos são curtos. Quem estiver aí, apareça. Diz, tentando parecer firme. Eu tô preparado para tudo. Enquanto isso, lá em cima, Sandra segue diante do espelho. Alheia ao perigo. Encantada apenas com o brilho das joias. E com a sensação de vitória que, para ela, já está completa. Pode deixar, meu amor, eu vou ser o seu herói. Ernesto diz, tentando soar confiante. Ele sai do quarto. Mas basta se afastar dos olhos de Sandra. E o corpo dele desmonta.
A respiração fica curta. As mãos tremem. Ernesto pega o primeiro objeto que encontra. Qualquer coisa serve. Qualquer coisa que pareça uma arma. Ele avança em passos curtos, cautelosos. Quem estiver aí, apareça. A voz sai forçada. Eu tô preparado pra tudo. No andar de cima, Sandra não vê nada disso. Ela continua diante do espelho. Encantada. Hipnotizada pelo brilho das joias. Pela sensação de vitória. De repente, um grito ecoa pela casa. O coração de Sandra dispara. Ernesto! Ela grita, irritada e assustada. Que palhaçada é essa? Tá tentando me assustar? Nenhuma resposta. O silêncio cai pesado. Denso. Assustador. A ansiedade começa a tomar conta do corpo dela. O ar parece faltar. Com pressa, Sandra arranca as joias do pescoço, dos pulsos, das orelhas. Guarda tudo num pequeno saquinho. Como se estivesse segurando a coisa mais importante da sua vida. Ela sai do quarto. O corredor está escuro. Sombrio. Fingindo coragem, Sandra começa a andar. Cada passo ecoa. Ela tenta ouvir qualquer coisa. Nada. Só o próprio coração. Batendo tão forte que parece querer saltar pela boca. Ernesto. Chama. Nervosa. Cadê você? Então. Ela esbarra no retrato de Anastasia. Ao ver o rosto da tia, Sandra dá um pulo para trás. O choque é tão grande, que por um segundo parece que Anastasia está ali, em carne e osso. O medo vira raiva. Você não vai me assustar. Sandra grita, transtornada. Você não está aqui. E agora, essas joias são minhas. Minhas. Tomada pelo ódio, ela desfere um golpe no quadro. O retrato cai no chão, com um barulho seco. Mas, logo em seguida, o corpo de Sandra começa a falhar. A respiração fica difícil. O peito aperta. O mundo gira. Ela entra em crise de pânico. Não, não, tenta respirar, desesperada. O saquinho das joias escorrega da mão. Cai no chão. Tudo começa a escurecer. Do outro lado da cidade, Dita chega à rodoviária. Cansada. Abalada. Ela pergunta por um ônibus para Piracema. E recebe a resposta que não queria ouvir. Não há mais nenhum. Sem forças para lutar, Dita se senta num banco. Deixa a tristeza vencer. Ali mesmo. No meio da rodoviária. Ela chora. De repente, Lourival se aproxima devagar. A voz sai cautelosa. Posso me sentar? Dita nem levanta o olhar. Depende. Responde, fria. Você quer falar com Dita Ribeiro? Ou com Doris River? Lourival respira fundo. Com as duas. Porque vocês duas são a mesma pessoa. Dita ri sem humor. Não somos. E você sabe disso. Ela engole seco. A dor vem à tona. O que me machuca é saber que a Dita é desprezada. E a Doris é adorada. Só porque eu sou da roça. Falo errado mesmo. E não tenho vergonha disso. Ela ergue o queixo. A mulher que você criou, não sou eu. É quem todo mundo espera que eu seja. Mas eu nunca vou ser essa pessoa. Porque eu tenho orgulho de quem eu sou. Lourival relaxa os ombros. O peso da culpa aparece no rosto. Você tem razão, admite. Eu tentei te enxergar como um produto. Como alguém que pudesse ser moldada pela indústria. Quando, na verdade, é a indústria que deveria se moldar a você. Ele a encara com sinceridade. Dita, você é única. Inigualável. Nem mesmo a Doris River chega aos seus pés. Dita se levanta, nervosa. Eu não preciso ouvir isso agora. Eu só queria passar o Natal com a minha família. Mas eu não consigo. Não tem ônibus. Lourival não hesita. Eu te levo. É o mínimo que eu posso fazer. Dita o encara por alguns segundos. O orgulho luta com o amor. Eu só vou aceitar. Diz, por fim, porque eu amo mais a minha família do que amo o meu orgulho. Ela respira fundo. Você pode ficar pra ceia. Porque, querendo ou não, você me devolveu algo que eu tava sentindo falta. Ela pausa. Os aplausos. Lourival sorri, emocionado. Eu vou ser o mais respeitoso possível. E vou colocar sua música pra tocar na rádio. Porque,
É a única coisa que eu quero ouvir. Enquanto isso, no hospital, Celso e Estela chegam às pressas com Anabela. Túlio age imediatamente. Firme. Seguro. Estela tenta se controlar ao lado dele. A tensão entre os dois é visível. Celso percebe. Mas quando Anabela começa a se sentir melhor, tudo perde importância. Naquele momento, é ela que importa. Algum tempo depois, Lourival deixa Dita no sítio. Constrangido, ele abaixa a cabeça. Acho melhor eu ir embora. Antes que diga mais alguma coisa, Candinho se aproxima. Abraça Dita com força. Graças a Deus. Diz, aliviado. Eu tava preocupado com você. Achei que você não fosse mais aparecer. Eu quase não vim. Dita confessa. Mas o Lourival me deu carona. Candinho olha para ele. Sem rancor. Com generosidade. Então vem ceiar com a gente. Todos comentam o show. A emoção ainda está no ar. Lourival pergunta, intrigado. Vocês não acharam estranho o nome dela não ter sido anunciado? Candinho responde com calma. Claro que achamos. Mas a gente também sabe muito bem o que o Ernesto fez com ela. Mas todo mundo sabe que é verdade. Uma hora aparece. Lourival comenta, tentando aliviar. E até lá, que mal tem fingir ser outra pessoa? Dita força um sorriso. Um sorriso amarelo. O clima pesa. Candinho percebe na hora. Bom, diz, tentando quebrar a tensão, vamos conversar comendo. Tá quase na hora de trocar os presentes. Lourival aceita. E, mesmo com Dita ainda magoada, a noite segue. Mágica, como o Natal deve ser. Na mansão, o clima é outro. Sandra começa a despertar. A cabeça dói. A respiração vem pesada. Quando abre os olhos, vê Ernesto. Ela se senta de repente. O que tá acontecendo? Trêmulo, ele responde. Eu não sei. Revirei a casa inteira. Não tem ninguém aqui. Como não? Sandra retruca, nervosa. Eu ouvi um barulho. Mas não tem ninguém. Ele insiste. E ainda encontro você desse jeito. O que aconteceu aqui? Sandra olha para o retrato de Anastasia. O corpo trava. O ar falta. A crise volta com força. Para de me olhar assim. Ela grita, em desespero. Eu não vou devolver. Elas são minhas. Minhas. Ernesto empalidece. O que você tá fazendo? Com quem você tá falando? Tremendo dos pés à cabeça, Sandra continua, fora de si. Você não vai tomar de mim. Você se foi. E eu tô mais viva do que nunca. Nunca. Ela sai correndo pelos corredores. Espera aí. Ernesto tenta contê-la. Para de gritar. Vai chamar a atenção dos vizinhos. Mas Sandra não ouve. Corre pela mansão como se estivesse sendo perseguida. Chega à sala. Derruba fotos, porta-retratos, tudo que vê pela frente. Eu te odeio. Grita, em fúria. Ernesto finalmente a segura. Chega. Vamos embora. Você já conseguiu o que queria. Pra que esse escândalo? A lucidez volta aos poucos. Sandra regala os olhos. Cadê? Pergunta, em pânico. Cadê as joias? Elas estavam comigo. O coração dispara. Antes que possam reagir, a porta se abre. Luzes invadem a sala. O delegado surge, cercado por policiais. Sandra e Ernesto ficam imóveis, paralisados. Naquele instante, os dois entendem. Não há mais como escapar. O delegado se aproxima, com meio sorriso irônico no rosto. Ora, diz, firme. Parece que o Papai Noel resolveu me trazer um presente antecipado. Sandra Sampaio. Viva! O chão parece sumir sob os pés dela. Sandra e Ernesto tentam correr, desesperados. Mas é inútil. Os policiais avançam rápido, cercam os dois e colocam as algemas. O plano perfeito de Sandra desmorona ali mesmo. Aquilo que ela achou que seria sua maior vitória se transforma na sua queda definitiva. E agora eu quero saber de você. A Dita deveria continuar brava com Lourival? Ou ela deveria entender tudo o que aconteceu e perdoá-lo? Escreve a sua opinião aqui nos comentários.
E não esquece de clicar no botão de gostei, para continuar acompanhando mais capítulos e emoções da novela.